Andar como ele andou. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática o Vem e Segue-me na sua vida. Se você ainda não está inscrito aí no nosso canal, se inscreve, ativa lá o sininho para receber todas as notificações e também, se gostar do vídeo, dá o seu like, compartilha com as pessoas que você ama e também faça os seus comentários. E outra coisa importante é que nós estamos em todas as mídias sociais, no TikTok, no Instagram, no Facebook, então você pode também acessar a Central. Nós temos vários conteúdos lá que você pode acessar e se beneficiar, ok? Então hoje a lição dessa semana é primeiro, segundo e terceiro João e Judas. E eu escolhi aqui o capítulo 3 de 1 João para a gente falar um pouquinho sobre justamente o tema que eu mencionei agora no início do nosso vídeo de hoje, que é andar como Cristo andou, como ele andou. E aí eu queria ler esses 4 versículos, na verdade, que eu achei muito interessantes, para que a gente tenha uma ideia do que realmente João estava querendo dizer aqui. Então, 1 João capítulo 3, versículos de 1 a 3 e o 6. Vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Então ele já está falando, olha o amor que o Pai tem pela gente, né? Ele nos chama de filhos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Porém, sabemos que quando se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Está falando de Cristo, né? E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então eu gostei muito, especialmente desse último versículo, eu gostei demais, né? Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, se nós que somos membros da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, e se ainda você não é membro da igreja, procure os missionários e busque entender mais sobre a Igreja de Jesus Cristo e, e procure andar com ele também. E você que já é membro da igreja, que está já há muito tempo aí nessa caminhada ou que está no início, lembre-se disso, né? A gente tem que andar como ele andou. E é disso que a gente vai falar hoje. Como é que é isso? Como é que funciona essa questão de andar como ele andou? Andar como ele andou significa fazer o que ele fazia, procurar sentir o que ele sentia, pensar como ele pensava, enfim, fazer tudo que ele fazia, né? E as ações, imitar as ações de Cristo. A gente vê isso em outras escrituras também, corroborando aí o que em que João, né, o apóstolo João falou. Lá em Alma 5, por exemplo, versículo 14, Alma está dizendo assim: agora eis que vos pergunto, meus irmãos da igreja, haveis nascido espiritualmente de Deus? Haveis recebido sua imagem em vosso semblante? Haveis experimentado esta poderosa mudança em vosso coração? Então, essa escritura é muito forte, né? Ela é muito conhecida e muito forte também. Então, juntando com aquela, né, que João está dizendo ali, olha, que a gente deve andar como ele andou, a alma está dizendo que a gente tem que receber a imagem dele no nosso semblante, que a gente tem que experimentar uma mudança, nascer espiritualmente de Deus. Então é interessante isso, né? Andar como ele andou, ter a imagem dele em nosso semblante. Isso é forte, né? Porque de fato isso mostra que realmente precisamos ser exatamente como ele é. É claro que é uma caminhada, é um processo,
é uma jornada longa, mas que é possível. Porque ele mesmo disse lá em terceiro Nef, e ele disse também em Mateus, lá no Sermão da Montanha, né, em Mateus 5, ele disse também, ele disse assim, portanto, em terceiro Nef 12, 48, portanto quisera que fosseis perfeitos, assim como eu, ou como o vosso Pai que está nos céus é perfeito. Quando ele usa o quiser, a gente já tem uma noção de que, olha, eu gostaria muito que vocês fossem, né? Ele sabe das nossas deficiências, das nossas dificuldades, ele conhece as nossas limitações, porém, ele também está dizendo assim, ó, seja como eu e o Pai somos, você pode. Ele está deixando claro que a gente consegue, mas como a Alma falou, é uma mudança de coração, é nascer espiritualmente de Deus. E como que a gente faz isso? Né? Andando com Cristo, seguindo os seus mandamentos, guardando os seus mandamentos. E eu gostei muito de uma frase que o elder Neil Maxwell disse, ele disse sobre Cristo, né? Ele disse assim, nós o exaltamos, mas raramente o imitamos. Eu vou repetir. Nós o exaltamos, mas raramente o imitamos. Então isso é doloroso, né? A gente exalta Cristo, fala bastante, e a gente deve, obviamente, exaltar o Salvador, claro. Mas mais do que isso é imitá-lo. Imitá-lo em tudo. E quando a gente fala de imitar a Cristo, andar com Cristo, como João nos ensinou, não é uma tarefa muito simples. Mas é assim, a gente, quando for tomar uma decisão, pensar, será que Cristo agiria assim? O que ele faria no meu lugar? Ele comeria isso? Ele beberia aquilo? Ele agiria dessa maneira com tal pessoa? No trânsito, em casa? Que tipo de relacionamento Cristo teria com o cônjuge, né, com o seu cônjuge? Que tipo de relacionamento ele teria no trabalho com as pessoas? O que ele faria no domingo de manhã, né, todos os domingos? Será que ele ficaria em casa ou ele iria para a igreja? O que ele faria se tivesse um templo? Quantas vezes ele iria no templo? Quanto ele se esforçaria para ir? No trabalho profissional dele, como ele seria como profissional? O que ele faria no trato com as pessoas, em relação à honestidade, em relação a trabalhar duro, ser disciplinado, ser pontual? O que Cristo faria no seu lugar profissionalmente? O que Cristo faria como estudante, né? Você que é um estudante. Como é que Cristo seria como estudante? Será que ele passaria cola ou ele colaria? Será que ele iria se dedicar aos estudos? Tenho certeza que sim. Como seria o relacionamento dele com os amigos, com os professores? No chamado na igreja, como é que Cristo seria no seu chamado na igreja? Que tipo de dedicação ele teria? Enfim, em tudo, né? Dentro de casa, né? Dentro da sua casa, como é que Cristo trataria, né, os seus filhos? Como ele trataria a sua esposa? Como Cristo agiria em todos os aspectos da vida? É assim que a gente tem que pensar, porque quando a gente pensa assim, a gente tenta imitar a Cristo e nas decisões, na forma de ser, nós vamos começar a nos policiar. É óbvio que a gente não vai mudar de uma hora para outra, isso nunca vai acontecer. Mas, como falei, é um processo que vai acontecer e se você for se esforçando aos poucos, você vai conseguindo. A gente vai falar bastante disso hoje. Tem um discurso que eu achei fantástico, que está aí no Vem Segue-me dessa semana, que é do elder Scott D. Whiting, se eu pronunciei certo. O nome do discurso é Tornar-se como Ele, de outubro de 2020. Sensacional o discurso. Eu li e já ouvi esse discurso várias vezes.
E é muito bom, é muito bom. Ele mostra bem como que a gente pode chegar, né, muito próximo do Salvador. E eu queria ler algumas coisas e a gente falar sobre algumas coisas que ele mencionou. Ele disse assim, né, uma das coisas que ele disse: certamente não há outro caminho para curar feridas de relacionamentos destruídos ou de uma sociedade fragmentada, a não ser cada um de nós imitar de maneira mais plena o príncipe da paz. Então, se a gente quer curar feridas, se a gente quer ter uma sociedade melhor, se a gente quer ter uma vida, se a gente quer ter paz nessa vida, se a gente quer, as pessoas precisam imitar o Salvador. É isso. O que seria do mundo se as pessoas imitassem a Cristo? O máximo que elas pudessem, né? O que seria da nossa sociedade? O que aconteceria? Eu fico imaginando, né, como as pessoas seriam. Seria como naquela época lá de quarto Nefe, né? Depois que Cristo vem aqui nas Américas, os nefitas e lamanitas se tornam um povo só, e eles são dignos e fiéis por 3 gerações inteiras, vivendo uma vida tranquila, em paz, cheia do Espírito de revelação de Deus, o Senhor se comunicando com eles, todas as coisas coexistindo em harmonia. Esse é o desejo do Senhor. Mas, infelizmente, não chegamos nesse nível ainda, estamos bem distante ainda. O primeiro passo, ele diz, né, o Elder Whiting, Whiting, eu acho que é o Whiting, ele disse: o primeiro passo para se tornar como Jesus Cristo é ter o desejo de fazê-lo. Então, a primeira coisa, para eu ser como Cristo, o que eu preciso? Primeiro, ter o desejo. Eu quero ser como Cristo. E aí, quando você diz eu quero ser como Cristo, eu tenho o desejo de ser como Ele, então, ele diz: é bom compreender a demonstração de ser como Ele é. É mais uma compreensão precisa, mas essa compreensão precisa estar aliada a um anseio de nos transformarmos um passo por vez, além do homem natural. Então não adianta a gente querer correr. Não, a partir de amanhã eu vou fazer tudo que Cristo faria se tivesse. Seria ótimo se a gente conseguisse, né? Mas não é bem assim que funciona. A gente precisa separar tudo por partes. A gente vai falar mais disso. Para desenvolver o desejo, precisamos conhecer quem é Jesus Cristo. Então, olha, para você ter o desejo, primeiro você precisa conhecer Ele. Precisa buscar nas Escrituras conhecer a Cristo. Precisamos conhecer seu caráter, precisamos buscar seus atributos nas Escrituras, nas reuniões de adoração e em lugares santos. Então, quando a gente está lendo as Escrituras, quando você está lendo as Escrituras, você procura tirar dali: olha como Cristo agiu aqui, olha o que ele fez, olha o que ele pensou, olha o que ele planejou. Que interessante, a forma como ele agia, como ele liderava. Tudo isso é importante a gente notar. Quando eu vou na capela, por exemplo, no domingo lá, o que eu vejo ali nos meus irmãos, atributos de Cristo nos meus irmãos, atributos de Cristo nos meus líderes, nos meus professores, como eu me sinto ali naquele lugar, conversando com os irmãos. Porque quando a gente está lá na igreja, a gente não quer pecar, a gente não tem muita vontade de fazer coisa errada lá, não é verdade? Não que a gente não faça, né? Mas a gente tem menos desejo de errar, de pecar quando a gente está em lugares santos, como a capela e o templo. Quando a gente vai no templo, qual é o sentimento? O que eu posso tirar ali do templo para a minha vida, que tem ali atributos de Cristo em tudo que a gente vê ali. Quando a gente entra na sala celestial, por exemplo, que é uma sala bem iluminada, com bastante luz, o que eu vejo de Cristo ali naquele lugar? O que eu vejo de Cristo nas ordenanças que são realizadas dentro do templo? Então, tudo isso é importante,
para a gente desenvolver esse desejo. Ele fala, ó, você precisa conhecer Cristo. Ao começarmos a conhecer mais sobre ele, veremos seus atributos refletidos em outras pessoas, né, como eu falei. Isso nos incentiva em nossa própria busca, pois, em certa medida, se outros podem alcançar seus atributos, nós também podemos. Interessante ele falar isso, né? Porque, assim, por exemplo, vamos supor que você não tem lá o atributo de paciência, por exemplo. Puxa, eu sou uma pessoa impaciente. E você vê em outra pessoa o quanto ela é paciente. E aí eu fiquei pensando, é interessante essa forma como ele disse aqui, né? Então, se eu, por exemplo, eu tenho muita fé, um exemplo, né? Eu tenho bastante fé, e o meu bispo tem muita paciência, o meu companheiro de ministração é uma pessoa disciplinada, eu tenho o atributo de Cristo por exemplo, ser uma pessoa organizada, porque tem vários atributos Cristo, né? Ele tem muitos atributos. Tudo que é bom vem de Deus, tudo que é bom vem de Cristo. Então, se essas pessoas conseguem, é lógico que elas não têm todos os atributos. Você tem alguns, eles têm outros. E se a gente consegue, é isso que ele está dizendo aqui no discurso. Se uma pessoa consegue ter esse atributo, aquele outro, então se a gente juntar aqui, sei lá, 5 pessoas, nós 5 aqui temos todos os atributos de Cristo, né? Vamos dizer assim, né? Ou pelo menos a maioria. Então, se ele tem, se o meu bispo tem, se o meu companheiro de administração tem, se o meu pai, a minha mãe, meu filho tem, eu também posso ter. É isso que a gente precisa entender. E eu gostei muito do que ele falou, que realmente a gente pode buscar isso nas outras pessoas, esses atributos que Cristo tem nos outros. Ora, aqueles de nós que são corajosos pode considerar perguntar a alguém de confiança. Agora ele vai dar é muito legal o que ele vai falar aqui, que é colocar bem a prática aqui. O que ele fala? Então, por exemplo, você às vezes pode não estar enxergando um atributo que você não tem de Cristo. Você acha que tem, mas você não tem. E como é que você faz para descobrir atributos que você não tem ainda, que você precisa desenvolver, ou que você tem muito fraco, que poderia se tornar mais forte? Aí ele diz assim, ora, aqueles de nós que são corajosos, se você for uma pessoa corajosa, pode considerar perguntar a alguém de confiança, talvez um familiar, um cônjuge, um amigo, um líder eclesiástico, qual atributo de Jesus Cristo precisamos desenvolver? E talvez precisemos nos preparar para ouvir a resposta. Achei fantástica essa ideia. Então você pode fazer isso também. Perguntar para o seu cônjuge, para um familiar ou para o seu líder eclesiástico. Mas você precisa estar preparado para a resposta. Talvez ela pode não te agradar muito. Né? E aí, mas tudo bem. Você tem que... Não quer dizer, porque a pessoa também, ele até fala aqui, né? Às vezes a pessoa também tem uma visão um pouco distorcida da gente. Mas é legal perguntar, porque aí você tem uma noção do que como os outros estão enxergando você. E aí ele diz assim, às vezes enxergamos a nós mesmos de maneira distorcida. Então, às vezes você olha para si e fala assim, não, eu tenho esse atributo, nossa, eu sou uma pessoa, sei lá, paciente, né, tal. Mas às vezes a gente tem uma distorção sobre paciência. Será que você entende mesmo que é isso? Às vezes enxergamos a nós mesmos de maneira distorcida, como em uma casa dos espelhos, né? Em que parecemos mais redondos ou mais esguios do que realmente somos. Né? Quando a gente vai numa casa de espelhos, a gente aparece gordinho demais ou parece magrinho demais, a imagem é distorcida. Então, às vezes, a gente tem uma imagem de nós mesmos distorcida. Familiares e amigos de confiança podem nos ajudar a ver como realmente somos, porém, até mesmo eles, com suas intenções mais amorosas e prestativas, podem ver as coisas de maneira imperfeita.
E tudo bem. Não quer dizer que aquela pessoa, você foi lá e perguntou e ela disse, não quer dizer que ela tem a visão correta de tudo. E você também, às vezes, não tem uma visão de si mesmo, uma visão plena, correta de como você é. E aí, então, ele diz assim: como resultado, é essencial que também perguntemos ao nosso Pai Celestial o que precisamos e em que devemos focar nossos esforços. O Pai Celestial sabe. E aí você pode fazer essa pergunta para ele. E ele vai te responder. É impressionante quando você coloca isso para o Senhor, quando você chega a dizer: Senhor, o que eu preciso melhorar? Quais são onde o Senhor gostaria que eu melhorasse primeiro? Né? Porque a gente tem vários defeitos, a gente tem várias coisas que não estão muito certas na nossa vida, mas o que de repente Ele quer primeiro? O que o Senhor deseja de mim que eu mude primeiro? Ele vai sussurrar no seu ouvido. Pode ser que ele não vá sussurrar imediatamente na oração. Ali, você fez a oração da manhã e tal, fez essa pergunta e não teve nenhuma resposta. Tudo bem. Por quê? Você vai ter a resposta na hora certa, na hora em que você vai compreender realmente que você precisa fazer aquilo. Sei lá, pode ser muita coisa, né? De repente você está ali, você faz essa pergunta, e aí quando você abre os olhos, o seu quarto está uma bagunça. É um exemplo, né? Seu quarto está uma bagunça. E aí você olha assim, e aí o Espírito fala bem sussurrando no seu ouvido. Você precisa arrumar o seu quarto. Assim, coisa simples. E aí é interessante, aí você vai e faz. Quando você faz o que o Espírito indicou para você mudar, ele começa a te dar novos insights. Aí você pergunta, aí você deixa arrumadinho, deixa sempre organizado o seu quarto. Um exemplo, você melhorou, e aí aquilo vai puxando outras coisas. O Espírito você continua a perguntar, e o Espírito começa a te dar novos sinais. Ó, você precisa melhorar nisso, precisa melhorar naquilo, e você vai mudando. Porque ele diz: o Pai Celestial tem uma visão perfeita de todos nós e vai nos mostrar de maneira amorosa a nossa fraqueza. Então ele vai fazer isso. Lembra disso. Então lembra de perguntar para o Pai Celestial. Né? É muito interessante. Você tem o manual lá na Biblioteca do Evangelho, tem lá na parte da obra missionária, tem o manual Pregar Meu Evangelho Antigo. Tem os dois lá, tem o novo e tem o antigo. Lá no antigo, na seção 6, capítulo 6, fala sobre os atributos de Cristo. E é muito legal ali. Claro, ele não fala de todos, mas ele cita nove atributos que eu acredito que se você focar nesses 9, já vai ser... Nossa, você já vai crescer muito. Ele fala lá da fé, esperança, caridade e amor, virtude, conhecimento, paciência, humildade, diligência e obediência. Então, são atributos que você precisa desenvolver. Na verdade, ali fala sobre cada um desses atributos, explica, cita escrituras, então é legal, né? Você vê ali. E embaixo, no final, tem um teste que você faz, que é um questionário, né? E você vai dizer lá que nível você está em cada atributo. É muito interessante. Então faça esse teste e aí você vai chegar numa conclusão. Bom, onde eu preciso melhorar, e você vai saber onde você está bem. Então você vai fazer uma autoavaliação, mas seja bem honesto, né? Porque é você com você mesmo, né? Então seja muito honesto. Coloque ali o que realmente, que nível você está, de 1 a 5, né? Ele dá ali os níveis. Ali tem todas as explicações. E aí, quando você encontrou, bom, eu tô com esse atributo aqui, nossa, esse está mais complicadinho, preciso melhorar bem. Se você subir, o teste está no final do capítulo, né, da seção 6. Se você for mais acima, você vai encontrar as explicações de cada atributo, como falei, das escrituras, explicando tudo o que é. E aí você vai naquele que você está mais fraco, sei lá, virtude, por exemplo.
Você vai lá na virtude e começa a estudar sobre a virtude, entender o que é virtude. E a partir do momento que você começa a estudar, você começa a querer fazer aquilo. É interessante. Aquilo que você coloca foco, você obtém resultado. Então, se você começa a focar ali naquele atributo que você está mais fraco, você começa a desenvolver o desejo de fazer aquilo, de desenvolver aquele atributo. Então faça esse teste, veja onde você precisa melhorar, estude sobre aquilo e vá melhorando. Ele fala assim, né? Continuando, ele diz: quando você tiver feito uma avaliação honesta e decidido começar a escalada ao topo da montanha, você precisará do arrependimento. Bom, isso aqui é importante. Então não é, vamos supor, você não tem sido lá, ele falou aqui, vamos dizer, humildade. Você não tem sido uma pessoa tão humilde assim, né? Então, se você tem sido muito orgulhoso e tudo mais, você precisa melhorar nisso. Primeira coisa que você tem que fazer, se arrepender. É o que ele diz, né? Então, falando, não, você tem que buscar o arrependimento. E é interessante porque o presidente Nelson fala sobre isso, né? Então, quando a gente quer se tornar como Cristo, parte desse processo é o arrependimento. O presidente Nelson disse assim: quando decidimos nos arrepender, decidimos mudar. Permitimos que o Salvador nos transforme em uma versão melhor de nós mesmos. Escolhemos crescer espiritualmente e receber alegria, a alegria da redenção advinda dele. Quando decidimos nos arrepender, decidimos nos tornar mais como Cristo. Então, é um processo, né? Isso é interessante. Então, bom, você fez uma avaliação honesta, você viu que você não tem sido humilde, né? Um exemplo. Então, você precisa se arrepender, pedir perdão para o Senhor, falar: Senhor, me perdoe, eu tenho sido orgulhoso nisso, naquilo, eu não tenho feito isso, aquilo, tal, tal, ou eu tenho feito essa e essa coisa errada. Me ajuda, Senhor, a mudar. Eu peço perdão, eu peço misericórdia e, por causa da expiação de Cristo, por favor, me ajude a me transformar numa pessoa mais humilde. E aí você, então, começa a buscar conhecer mais sobre a humildade e começa a desenvolver esse atributo. Ao focarmos intensamente em um atributo necessário, à medida que progredimos no desenvolvimento desse atributo, outros atributos começam a despontar. Olha que interessante. Então, quando você começa a trabalhar em um, outros começam a surgir que você quer melhorar e os outros, e eles vão melhorando. Você vai melhorando automaticamente. É impressionante. É possível que alguém que esteja focando profundamente na caridade, é uma pergunta, né? É possível que alguém que esteja focando profundamente na caridade não desenvolva também o amor e a humildade? É possível que alguém que esteja focando na obediência não desenvolva também maior diligência e esperança? Seus esforços significativos para desenvolver um atributo se tornam a onda que eleva todos os barcos no porto. Olha que interessante. Então ele está dando um exemplo ali da onda, né? Então a onda vem, empurra os barcos. É exatamente isso que vai fazer a partir do momento que você decidiu realmente se transformar, né, ser como Cristo. E aí então você começa a desenvolver. Então, aí um de cada vez. Não queira, não, quero mudar tudo de uma vez. Calma, vá devagar. Uma coisa de cada vez. Deixa o Senhor ir dando a você uns insights, né? Deixa o Senhor dando sinais, mostrando para você, ó, faça isso, faça aquilo, melhore nisso, melhore naquilo. Então, esse é um processo muito interessante. Agora ele vai fazer uma advertência, também gostei muito dessa advertência. Ele disse assim: agora uma breve advertência. O mandamento de sermos como ele não tem o intuito de nos fazer sentir culpados, indignos ou não amados. Toda a nossa experiência mortal é uma oportunidade de progresso, tentativas, fracassos e sucessos. Então,
não fique desanimado, né? Porque quando a gente olha assim, fala, puxa, eu tenho que ser como Cristo, nossa, ele está muito acima de mim, eu nunca vou chegar lá. Mas para a gente subir uma montanha, para a gente chegar no topo da montanha, a gente precisa dar um primeiro passo. É um passo de cada vez, né? Então, para você chegar até o topo, você não vai chegar no topo de helicóptero. Você vai chegar caminhando. Então, é um passo de cada vez para ser como Cristo. E tá tudo certo. Ah, puxa, mas eu não consegui ainda, pô, eu tenho lutado, puxa, eu tenho feito bastante, mas tá tudo bem. Você não vai ser exatamente como Cristo nessa vida. A gente tem ainda que galgar outras, ou dar outros passos além dessa vida. Mas tudo que a gente puder fazer desse lado do véu, a gente depois continua do outro lado. Então faça tudo o que você puder. Faça esse exercício aí do manual Pregar Meu Evangelho, e aí então comece a trabalhar com seus atributos. Ele disse mais: você é bom o bastante, é amado, mas isso não significa que você já está completo. Então, a gente é bom bastante, o nosso espírito, ele tem uma... Ele é muito melhor e muito maior do que a gente, no sentido que ele é muito melhor do que nós, né? A estatura do nosso espírito, ela é maravilhosa. Só que a gente ainda, por causa do nosso corpo, a gente está ainda tentando chegar na estatura do nosso espírito. E é isso que a gente precisa fazer. É uma luta, é um processo. E está tudo bem, é assim mesmo. Não fique desanimado, não fica, não vou conseguir nunca. Um passo de cada vez. Tem uma história muito interessante que eu queria encerrar de um tenista profissional, é o Djokovic. Ele era um tenista, em 2004, na verdade, ele se tornou um tenista, e naquele momento ele estava, eu nem sei dizer isso aqui, ele era o 680 no ranking mundial, imagina só, como atleta mundial, né, na categoria. Em 3 anos, ele subiu para a terceira posição e deixou de ganhar 250 mil dólares por ano e passou a receber 5 milhões de dólares por ano né, em 3 anos. Em 2011, foi considerado o número 1 do mundo, com uma renda anual de 14 milhões de dólares. Um crescimento estrondoso em termos de resultado. Estamos falando de uma diferença de mais de 50 vezes em relação ao que ganhava no seu primeiro ano como jogador profissional. Quer dizer, uma coisa assim absurda, né, que ele passou a ganhar. E aí, ao analisar a trajetória esportiva dele, um escritor palestrante, Steven Dunyer, apresentou um estudo de quais foram os elementos que fizeram o tenista ter um desempenho tão formidável. No início da carreira profissional, Djokovic ganhava 49% das partidas que disputava. Então, ele ganhando 49% das partidas, ele era o 680. Olha só. Alguns anos depois, quando alcançou a liderança, ganhava 90% dos jogos. Um resultado surpreendente, não é? Mas o que realmente surpreende não é isso. Apesar de que esses números tendem a nos fazer imaginar sair da posição de 680 para o terceiro lugar e em seguida para o primeiro, exigiu que Novak Djokovic apenas que ele controlasse uma simples característica de suas próprias ações para aumentar a probabilidade de se tornar vencedor nas partidas. Quando ele ganhava 49% de suas partidas, ganhava 49% dos pontos disputados. Para se tornar o terceiro melhor do mundo, ele passou a ganhar 52% dos pontos. Para se tornar o número 1, ele precisou aumentar seu nível de acerto para apenas 55% dos pontos da partida. Então veja, de 49, depois ele foi para 52, depois 55. Não é uma mudança muito drástica, foram pequenas mudanças que foram fazendo que ele atingisse um resultado tão grande.
para se tornar, caso não tenha ficado totalmente claro, ele melhorou a sua performance em poucos pontos percentuais, saindo de 49% de acertos para 55%. E isso o fez sair de 680 no ranking para o primeiro lugar. Djokovic não precisou fazer uma mudança absurda no próprio estilo ou qualquer coisa parecida. Ele não precisou vencer todos os pontos da partida e se tornar uma pessoa infalível. Ele trabalhou para aumentar as suas chances de vitória e para isso precisou apenas de 6 pontos percentuais a mais de desempenho. Olha isso, somente 6, de 49 para 55. Aplicou pequenas melhorias que estavam sob o seu controle para conquistar o que, em primeiro momento, parecia estar longe demais. Então, quando a gente fala de ser como Cristo, a gente imagina que é algo totalmente fora de cogitação. É impossível chegar. Cristo disse que é possível. Então, se ele disse, é isso aqui. Eu quis só citar esse exemplo desse tenista para mostrar que pequenas melhorias. Puxa, você não está lendo as escrituras todos os dias. Então, começa a ler. Começa a ler. É uma pequena mudança. Mas eu não consigo. Eu lê um versículo por dia. Não precisa fazer muito esforço. Puxa, eu não consigo ir no templo toda semana. Vá uma vez por mês. Eu não consigo jejuar 24 horas. Faz 12. Mas vai valer? Vai valer. Tudo é entre você e o Senhor. Tudo é entre você e o Senhor. Não consigo fazer 12, eu me sinto muita fome. Tá tudo bem. Paga o jejum integralmente, faça um jejum de 12 horas. Depois você faz de 16, depois faz de 18 e vai indo. Isso veja, estou dando um exemplo aqui, isso não significa que... Esse é um sentimento que eu tenho, que a gente precisa fazer coisas pequenas primeiro, para atingir a maior. Puxa, eu não consigo jejuar 24, então faz menos. Tá tudo bem. É entre você e o Senhor, não é entre você e o bispo, nem o presidente da estaca, nem o profeta. É entre você e o Senhor. Então, pense nisso. Faça aquele exercício que eu disse sobre os atributos. E procure melhorar um pouco a cada dia. Um pouquinho cada dia. E você vai ver que a sua vida vai mudar. A gente às vezes acha que grandes mudanças, não, vou fazer uma grande mudança na minha vida. Aí você desanima, porque você não consegue fazer tudo. Mas se você fizer um pouquinho, se você desenvolver o hábito de ler um versículo por dia, daqui a pouco você vai querer ler 2, você vai querer ler 3, você vai ler um capítulo por dia, você vai querer estudar 15 minutos por dia. E tá ótimo. Todos os dias da sua vida. Já pensou? Que mudança vai fazer? E outras coisas, pequenas coisas, faça isso, o Senhor vai te abençoar. Você vai sair de um patamar aqui para um lá em cima, eu tenho certeza disso. Cristo cresceu graça por graça, degrau por degrau. Ele mesmo disse isso, ele mesmo foi assim. Então, imagina nós. E está tudo bem se a gente errar, se a gente tropeçar. Ele não errou, não tropeçou. Mas, mesmo que a gente erre, que a gente tropece, está tudo bem. A gente tem que se levantar. A glória não está em nunca cair, mas em levantar-se cada vez que se cai. Um forte abraço e te vejo no próximo vídeo.